Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Advocacia na Real e hoje eu vou complementar o nosso primeiro vídeo sobre audiência de custódia. E se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo sobre audiência de custódia, vem aqui na descrição desse vídeo. O vídeo está aqui no YouTube, o vídeo original está aqui no YouTube, no Advocacia na Real, e na descrição do vídeo do YouTube vai estar aqui o link para você ir lá até o vídeo 1 da audiência de custódia e conferir tudo que nós falamos nesse vídeo. E é muito importante porque o vídeo está bem completo. No vídeo 1 sobre audiência de custódia, eu falei o passo a passo da audiência de custódia, o que o juiz vai perguntar primeiro. Falei sobre os policiais que estão ali fazendo a escolta do seu cliente. Então eu falei quando o policial pode fazer escolta, quando ele não pode, qual a situação em que ele não pode estar ali fazendo a escolta, qual é a sua postura diante dessa situação. Então eu falei também sobre as perguntas e os esclarecimentos que o juiz deverá fazer na audiência de custódia. Então, assim que iniciar a audiência de custódia, o juiz deverá fazer alguns esclarecimentos. Então eu falei sobre estes esclarecimentos e você precisa assistir esse primeiro vídeo porque é muito importante. Falei também sobre a sua postura, como deverá ser a sua postura se o juiz porventura esqueceu de fazer os esclarecimentos. E isso acontece muito, até porque, gente, são muitas audiências, uma atrás da outra, e o juiz muitas vezes esquece de fazer os esclarecimentos, mas é muito importante. Então eu falei ali naquele primeiro vídeo, qual deverá ser a sua postura se porventura o juiz não fizer esses esclarecimentos. Também falei sobre a resolução 213 de 2015, que você deve, olha aqui, vou iniciar esse vídeo falando sobre essa resolução, tá? Que você deve ler essa resolução, porque lá vão estar todas as perguntas que o juiz deverá fazer no momento da audiência de custódia. Então é muito importante que você esteja atento, leia a resolução antes de comparecer à audiência. Então, nós nesse vídeo iremos falar sobre a preparação do advogado para a audiência de custódia. E eu vou iniciar aqui justamente pela resolução 213 de 2015, tá? Que você precisa, preste atenção aqui em mim. Você precisa ler a resolução antes de fazer uma audiência de custódia, antes de acompanhar o seu cliente em uma audiência de custódia. E todas as perguntas que o juiz deverá formular na audiência de custódia. E por que você deve saber essas perguntas? Porque se o juiz for omisso, você deverá formular essas perguntas. Se o juiz não fizer o esclarecimento, você deverá fazer esse esclarecimento, entendeu? No vídeo eu falei passo a passo da audiência de custódia, de tudo que o juiz vai falar primeiramente nessa audiência. E o que eu quero dizer aqui para você, o que eu quero falar, complementar aqui no vídeo anterior, é que você deve se preparar bem, e foi essas as perguntas que me fizeram. Como é a preparação do advogado, se ele deve levar alguma documentação para a audiência de custódia, se ele precisa providenciar alguma documentação, entendeu? Então eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a preparação do advogado para a audiência de custódia. Então vamos lá. Para saber o que o juiz vai perguntar. E por que é importante? Porque se ele não perguntar, você precisa perguntar, que é um exemplo muito importante. Às vezes o juiz esquece de perguntar se a sua cliente, por exemplo, que está ali, está grávida. E se ela estiver grávida, entendeu? É muito importante saber se a cliente está grávida. É importante saber também, olha só, se a pessoa que está ali, que você está acompanhando, o seu cliente tem filhos menores e que ele é responsável, ela é responsável, o único responsável por essas crianças. Se tiverem filhos menores, ele também tem direito à prisão domiciliar para que ele possa cuidar dessas crianças. Então, se o juiz esquecer de fazer essas perguntas, de elaborar essas perguntas na audiência de custódia, você precisa elaborar essas perguntas na sua oportunidade para ficar registrado em ata, ok? Então,
O que mais você precisa fazer? Quais são as preparações do advogado para a audiência de custódia? Você precisa entender, olha bem para mim, que se possível, é claro que se possível, porque ali nós estamos em uma audiência de custódia que é realizada em 24 horas, tá? E muitas vezes nós não temos condições de conseguir alguma documentação. Que tipo de documentação é importante você levar? Veja, é importante saber na audiência de custódia se o custodiado tem emprego fixo, ok? Tem endereço fixo, se ele tem realmente filhos, porque uma coisa é ele dizer que tem filhos, outra coisa é você conseguir provar que ele tem filhos, entendeu? Então, todos esses documentos, se você conseguir com a família do custodiado, é muito importante. Certidão de nascimento dos filhos, comprovante de residência, se possível, quem sabe a carteira de trabalho ali assinada, comprovando que ele tem emprego fixo, um contra-cheque, algum documento. Então é importante que você tente conseguir todos esses documentos, porque nunca é demais, tá? Então tudo que você conseguir, converse bem com o seu cliente antes da audiência. É sempre bom que você tenha um contato prévio com o cliente ou com os seus familiares antes da audiência para poder conseguir esse tipo de documentação e ajudar no convencimento do juiz ali, entendeu? Porque você vai estar comprovando que ele tem residência fixa, comprovando que ele tem emprego fixo, comprovando que ele tem filhos menores e que ele é o responsável por essas crianças. Então isso é muito importante e fará toda a diferença no final da audiência de custódia. Então tudo isso será muito importante na hora que você for formular os seus pedidos. Então, o principal objetivo do advogado é saber formular os pedidos. E quais são os pedidos que o advogado deve formular? Então, entenda que você deve conhecer todas as medidas cautelares e você vai lá na resolução 213 de 2015. Então você deve ir para a audiência de custódia preparado para formular pedidos. E quais são os seus pedidos? Você vai ter o pedido principal. E qual é o pedido principal? Se a prisão for ilegal, você vai pedir o relaxamento do flagrante. Então esse será o seu pedido principal se a prisão for ilegal. Se a prisão for legal, você deve pedir a liberdade provisória sem o pagamento de fiança. E se o juiz não conceder sem o pagamento de fiança, aí você deverá pedir a liberdade provisória com o pagamento de fiança. Mas você precisa estar preparado para formular os pedidos. E se o juiz negar a liberdade sem o pagamento, com o pagamento de fiança, você deve estar preparado com pedidos alternativos. A tornozeleira eletrônica é um deles. Então você deve conhecer as medidas cautelares, todas as medidas cautelares e onde você pode ter acesso a essas medidas cautelares. Como você vai conhecer dessas medidas cautelares? Você vai ler a resolução 213 de 2015, que eu já falei aqui. E lembra que eu falei do máximo de documentação que você conseguir? Tudo isso vai comprovar, deixar claro, vai contribuir para o convencimento do juiz que ele tem residência fixa, emprego fixo ou que ele tem filhos menores, entendeu? Então vai ficar mais fácil, entre aspas, para que você consiga a liberdade do seu cliente, a liberdade provisória do seu cliente. Então é muito importante que você tente conseguir sim alguma documentação para levar a essa audiência de custódia, se você conseguir, é claro, porque aqui nós estamos trabalhando em um tempo de 24 horas. Então, seu objetivo ali na audiência de custódia não é entrar no mérito do ocorrido, mas sim tentar conseguir a liberdade provisória do seu cliente. É tentar demonstrar que o cliente tem residência fixa, tem emprego fixo. Se ele não tiver, que ele tem filhos menores e ele precisa estar em liberdade para sustentar os seus filhos. Você deve apresentar todos os seus argumentos. Você deve apresentar que o sistema carcerário está lotado, que ali é uma escola do crime, que um réu primário dentro do sistema carcerário pode sair
pior do que já estava, ou até mesmo sofrer alguma violência ali dentro. Então você deve demonstrar todos os seus argumentos. Se você não tiver nenhuma documentação que comprove que ele tem residência fixa, emprego fixo, mas você deve sim apresentar todos os seus argumentos. O seu objetivo na audiência de custódia é justamente a liberdade provisória do seu cliente nesse momento, ok? E se você não conseguir a liberdade provisória sem pagamento de fiança ou com pagamento de fiança, em último caso, a tornozeleira eletrônica. Mas o seu objetivo ali é não deixar que ele entre nesse sistema carcerário com superlotação, ali que muitas vezes é a escola do crime, que ele pode ser também violentado, espancado. Então, todos os seus argumentos devem ser apresentados nesse momento da audiência de custódia. Todos os seus argumentos, tá certo? Para tentar conseguir a liberdade provisória do seu cliente ou, ao menos, a tornozeleira eletrônica. Então, este é o seu objetivo principal na audiência de custódia. Não é entrar no mérito da questão, não é saber se ele é o autor do fato, se ele não é o autor do fato. Então, não entra em questão esse assunto aqui na audiência de custódia. Você não vai entrar no mérito, você vai apenas tentar conseguir a liberdade provisória, apresentar toda a documentação que você conseguiu, e se você não conseguiu apresentar de acordo com o depoimento dele, que ele tem residência fixa ou que ele não tem, ou você vai, com os seus argumentos, tentar conseguir a liberdade provisória para o seu cliente. E não esqueça de verificar, assim que você tem acesso aos autos do flagrante, se já está constando ali o exame de corpo de delito. É a primeira coisa que você precisa fazer, é verificar se já consta o exame de corpo de delito. É conversar com o seu cliente se porventura ele foi espancado, se ele foi maltratado. Então você precisa saber conversar com ele. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo e você vai lá conferir no meu primeiro vídeo todos esses detalhes, tá certo? Então vá preparado para a audiência de custódia. É muito importante que você, advogado, se prepare para essa audiência. Você vai passar segurança para o seu cliente, vai mostrar o domínio que você tem em relação à matéria. Então é muito importante que você vá preparado, saiba o que o juiz vai perguntar, saiba todas as perguntas, peça pela ordem se ele esqueceu de fazer os esclarecimentos. Na sua oportunidade, faça as perguntas que não foram feitas e aí você vai assistir o nosso primeiro vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais para complementar o nosso primeiro vídeo, mas eu já tenho o vídeo completo sobre audiência de custódia aqui no canal. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Até mais!